territórios negros? Em 2008, o termo ganhou força com a criação de um projeto feito pela Prefeitura de Porto Alegre, no qual uma linha de ônibus educativa percorreu locais onde a história e a presença da cultura negra foram demarcados ao longo do tempo. O Parque Farroupilha, conhecido como Redenção, é um desses espaços. Partindo dessa experiência, a URGS cria em 2015 um projeto com o mesmo nome, onde ações como o curso Territórios Negros, Patrimônio Afro-Brasileiro em Porto Alegre são realizadas com o objetivo de promover a formação de educadores sobre os patrimônios afro-brasileiros. Então, o projeto Territórios Negros, Patrimônios Afro-Brasileiros em Porto Alegre é um projeto que está vinculado a um programa de extensão chamado Laboratório de Ensino de História e Educação, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse programa de extensão reúne professores, docentes e discentes do Colégio de Aplicação, do Departamento de História, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e da Faculdade de Educação. Ele está vinculado à Faculdade de Educação. É um projeto que está em parceria com outras organizações sociais, né? E ele é inspirado no protagonismo dos movimentos sociais negros aqui de Porto Alegre, que construíram a proposta do Museu do Percurso do Negro e, ao mesmo tempo, esse mesmo museu também inspira e tem interface com aquela ação educativa do percurso do ônibus Territórios Negros, onde várias escolas, até o ano passado, tinham a possibilidade de conhecer espaços da cidade de Porto Alegre marcados pela história e pela cultura, ou o que a gente chama de territórios negros da cidade. Os territórios negros são espaços que existiram na cidade de Porto Alegre entre o final do século XIX, aproximadamente até meados do século XX. Eles se localizavam basicamente no entorno da área central. Esses espaços ficaram conhecidos como territórios negros por serem densamente habitados por famílias negras. Mas também eles não eram só espaços físicos de moradia das famílias. Eles se caracterizavam também enquanto espaços simbólicos pelas instituições lá existentes, como os clubes negros, os grupos de carnaval e, no futuro, as escolas de samba e as relações que se davam naqueles espaços. Eu começo participando dentro do projeto na atuação dele enquanto o percurso, né, com o ônibus que fazia circulação na região do Centro Histórico e aqui nos bairros Bonfim e Cidade Baixa. Então eu começo como mediador dentro do projeto. Anos depois eu venho fazer parte do projeto de extensão aqui na URGS, que também tem uma série de ações, né, a partir de 2016, e também fazia parte da equipe de mediação do ônibus, que ia até as escolas e fazia esse percurso, e posteriormente eu vou fazer parte da equipe que vai atuar na coordenação do curso de extensão com os professores. Dessa parceria nasce inicialmente um curso de formação inspirado no percurso do ônibus, com a ideia de fomentar o conhecimento desses territórios, instrumentalizar professores que atuam nas escolas para a educação das relações étnico-raciais, para a educação antirracista, para o conhecimento da história e cultura africana e da história e da cultura afro-brasileira, no caso, afro-gaúcha. A parceria foi crescendo e nós investimos num edital que hoje também, infelizmente, não existe mais. Ganhamos esse edital, então, a partir desse edital, nós pudemos ter verba para fazer materiais didáticos, como o jogo, né, que é As Viagens do Tambor. O jogo As Viagens do Tambor, ele é um produto pedagógico decorrente das ações pedagógicas do Laboratório de Ensino de História e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem se proposto já há um bom tempo a produzir materiais didáticos e a pensar o ensino de história nas escolas públicas, sobretudo. E esse pensamento e essa produção estão diretamente relacionados a um outro grande projeto chamado Territórios Negros, Patrimônios Afro-Brasileiros em Porto Alegre. Esse jogo é um dos materiais pedagógicos desse projeto.
Sabe-se que todo morador ou visitante de Porto Alegre que caminha pela Praça Brigadeiro Sampaio, localizada no centro da cidade, para e contempla a beleza do Monumento do Tambor, que foi erguido como marco inicial do Museu de Percurso do Negro. O tambor, depois de alguns anos observando os visitantes que ali iniciavam sua caminhada pelo Museu do Percurso do Negro, foi tomado por uma intensa vontade de andar e vivenciar experiências que fazem parte da história da comunidade negra e contam sobre sua atuação na vida e no cotidiano da cidade. O tambor acabou percorrendo lugares, conhecendo pessoas e vivenciando práticas culturais junto à população negra na cidade de Porto Alegre. As Viagens do Tambor é o jogo criado pelo projeto Territórios Negros. Através da interação com o tabuleiro, estudantes e educadores se divertem e ao mesmo tempo aprendem mais sobre a história afro-gaúcha. A ideia do jogo foi que ele pudesse ser acessível para crianças da escola que não tivessem como ter o percurso do ônibus. A gente queria trazer um pouco dos territórios negros para dentro da escola, principalmente para que o professor também trabalhasse as questões, ou que fosse um recurso utilizado antes ou depois da saída do ônibus. A gente recebia as escolas, recebia os professores e sempre ficava faltando alguma coisa, né? Aquela dúvida, não tem material para a gente trabalhar, principalmente voltado para a história regional, a história de Porto Alegre, a história do negro no Rio Grande do Sul, que era o que a gente abordava aqui no Projeto dos Territórios, então ficava aquela interrogação, né, aquela falta. E a ideia de produção de jogos, ela está diretamente relacionada a uma corrente de pesquisa nossa dentro do laboratório, que é de pensar o jogo em si como material didático, como material que pode permitir a ampliação dos horizontes da aprendizagem histórica dos estudantes. Então, a ideia fundamental é que as Viagens do Tambor sejam um jogo para que a escola possa se apropriar dele. Como levar esse percurso para dentro da escola, como trabalhar isso. Então, tem essa iniciativa, né, que é então esse jogo a partir das Viagens do Tambor, né, que é um misto de todos esses elementos que já constituíam o percurso oficial do ônibus, né, mas como ele foi construído de uma forma colaborativa, né, junto com a universidade, junto com os movimentos sociais, principalmente o movimento negro. Então ele ganhou outras dimensões, né? Então a gente tem várias possibilidades dentro desse jogo de tabuleiro, que é dar continuidade, né, ao trabalho, né, já que hoje, né, atualmente o projeto, o ônibus, ele se encontra suspenso, né, desde 2017, não há mais viagens. Então o jogo está aí para suprir principalmente essa necessidade de levar essa história de Porto Alegre, os territórios como possibilidade do aprendizado. O objetivo do jogo talvez seja familiarizar, aproximar, tornar Porto Alegre uma outra história, ou constituir uma outra história para Porto Alegre, ou outras histórias para Porto Alegre. Histórias que não estão nos livros didáticos, ainda não estão nos livros didáticos, histórias que não estão nas narrativas oficiais da história e que são histórias absolutamente fundamentais, fundantes e estruturadoras da vida e do cotidiano da cidade de Porto Alegre. Essa questão dos territórios negros, onde eu, enquanto Elaine, mestra griot da cidade, estamos assim presentes, ela está sendo uma experiência que culmina com o anseio de muitos nós no movimento negro, que era fazer com que este momento, esse instrumento, ele pudesse servir para mostrar para as nossas crianças e mesmo adultos e adolescentes na periferia que nós contribuímos, que nós podemos ter outras visões e outras opções na questão enquanto construtores também dessa cidade, né? O território negro ele é repensado, eu acho que todos os dias, né? Ele não é uma pedra fixa assim que a gente diz, ó, o território negro é isso. Território negro amanhã é outra coisa, ele está sempre se deslocando, né? A gente está sempre fazendo um movimento de diáspora dentro da diáspora, eu acho que é isso. E é muito importante na minha formação como futuro historiador e professor, poder mostrar, né, trabalhar nas escolas e mostrar assim, por causa que a gente tem uma história que é a história oficial, que não mostra nem a história do indígena, que estava aqui muito antes de chegar os sesmeiros, né, o Jerônimo de Ornelas, antes mesmo de chegar os açorianos, tinham os indígenas, depois
chegaram os negros e agora tem os senegaleses, a gente sabe que tem os peruanos, tem um monte de gente formando a cidade. E quando a URGS, nesse projeto dos territórios, e cria os jogos e coloca como referência as viagens a partir do tambor, que é a nossa primeira obra pública enquanto movimento negro social organizado, isso aí nos mostra que o formato com que a gente trabalhou, resistiu, que foi difícil também para chegar até aqui, esse formato ele foi bom. Eu acho que a inserção do jogo, ela não foi simplesmente só para contar a história do negro, sabe? Eu acho que ela foi também para fazer com que principalmente a criança, né? Aquela criança entenda que indifere de cor, sabe? E isso é uma coisa que eu tento muito ensinar para minha filha. Eu digo, filha, se um dia tu sofrer um preconceito, não fica brava com a pessoa porque a pessoa é branca, ou seja o que for, por causa que, na verdade, ela não foi bem instruída. Entendeu? Isso é um processo de evolução de espírito e de instrução. Quando isso acontecer, tu tem que entender que o teu papel é esclarecer e fazer aquela pessoa entender que todo mundo é igual e não tu olhando de uma maneira diferente. Então, acho que essa é a mensagem maior, assim, que a gente tem que trabalhar nesse processo de reconhecimento, sabe? Não só reconhecimento da história do negro, mas reconhecimento do outro. E quando isso acontecer, eu acho que as coisas vão começar a ter um entendimento bem melhor. O tambor, ele é o primeiro marco do Museu de Percurso do Negro. Então, o Museu de Percurso do Negro, em Porto Alegre, ele é uma das nossas referências, né, desse projeto. E porque nessa praça onde está situado o tambor, ficava um dos locais onde os negros eles eram violentados, né, aconteciam as práticas de violência, ou seja, de repressão, onde os negros eram enforcados, enfim, que era conhecida como a Praça da Forca, que é atualmente a Praça Brigadeiro Sampaio. Então, esse percurso desse museu sobre o negro, sobre a cidade de Porto Alegre, ele começa nessa praça, então é o primeiro marco, né, que foi constituído. Esse tambor, assim, ele tem um resgate, né, com a entidade Angola Janga, com o nosso Nego Lua, que morreu antes da inauguração, durante a realização do projeto que ficou durante muitos anos esquecido. Também teve outros componentes, outras entidades que nos ajudaram, e ele passa pelo Mestre Borel, né, Nilo, Feijó, e também por mim, que fomos os escolhidos para sermos os griots, contadores da nossa história, guardiões dessa memória. Minha relação com a praça é uma questão um pouco sofrida, assim, até por mesmo dessa história, entendeu? É claro que é ótimo, assim, da gente ter esse monumento aqui, mas também é doloroso, né? Por causa que o processo que fez com que isso acontecesse não foi um processo bacana, né? Mas, claro que a gente tem que trabalhar isso na gente, até porque isso já é uma evolução, né? Já é um processo evolutivo, onde aos poucos está acontecendo um reconhecimento que, claro, eu talvez não vá ver, mas minha filha, quem sabe, vai ver esse reconhecimento numa proporção bem grande, né? E nos outros personagens, né? E muitos também da minha entidade Mocamba, a qual eu pertenço, que é Mocamba, Associação da Cidade Baixa e Arredores, que ali a gente preserva, né, e promove a cultura afro-gaúcha. Eu falo na afro-gaúcha porque é necessário dizer que nós estamos aqui, que nós existimos no sul desse país e existimos assim com toda a imagem dentro de nós e nos nossos ouvidos, a imagem dos saberes e fazeres que, enquanto crianças, nós também aprendemos, né? Então é importante que se conte a história desses formadores dessa cidade, né? Que não é uma cidade branca, porque quando a gente vai para o norte, sudeste do país, o que mostra do Rio Grande do Sul é Gramado, que neva, mas não mostra que tem samba. Até mesmo esse ano não teve carnaval, né? Que é uma das resistências e resistências que a gente tem nesse território para subverter esse jogo de poder, né? Porque quando a gente sai desfilando com o bloco na rua, a gente tá andando na rua que é do poder, né? O poder dominador. Então inverte o jogo, né? A gente se veste de rei, de rainha e a gente faz as nossas fantasias, mas a gente subverte esse jogo, assim, né?
Eu acho que nós vivemos num momento muito delicado e muito perigoso, em que a aula de história, sobretudo a aula de história, tem sido controlada, vigiada e atacada por tendências políticas e sociais, inclusive. Falo sobretudo do movimento Escola Sem Partido, que não é um movimento, que é um grupo de pessoas que procura ilegalmente tolher a atividade professoral em sala de aula, tolher o pensamento e a criatividade em sala de aula. Então, num momento como esse, apresentar esse jogo e apresentar uma outra forma de pensar a história, que é crítica, que sem dúvida nenhuma é partidária, ela é partidária da justiça, ela é partidária dos direitos humanos, ela é partidária de todas as histórias silenciadas e vencidas aqui nesse país.